Começando então, gente, com a roupinha. Pessoal, o que que eu tô fazendo? Eu vou trocar a cor da roupinha, tá? Porque assim, ó, se por acaso vocês não tiverem o tecido jeans, para vocês verem como dá pra ficar um composê, fazer um composê aí e a roupinha ficar bem bonitinha, tá? Eu usei aqui um tecido que ele é um fundo begezinho, tá? Um manteiga, com umas flores na cor goiaba, tá? E eu vou usar esse outro tom aqui pra sobrepor, tá? Ó. Então, na realidade, a gente fez um composê aqui bem bonito, em tons goiaba, tá? Floral goiaba, bem miudinho. E a gente vai fazer, então, uma pecinha bem delicadinha aí pra nossa Anabela, tá bom? No projeto, aqui vai estar assim, ó, dobra do tecido, tá? Eu gosto de fazer a calcinha assim, gente. Eu pego 2 tecidos, coloco direito com direito, tá? Venho aqui, risco essa parte, espelho pro outro lado e risco também, tá? Então, no caso, fica aqui espelhado. Eu venho aqui, tá? Na cava, dou um retrocesso, costuro e um retrocesso. Retrocesso, costuro, retrocesso. Eu vou ligar o meu aparelhinho aqui para ver se as imagens estão saindo boas, tá? Vou tirar o som todinho, porque a Anne não está mais aqui com a gente. Então, eu preciso saber, tá? Se a posição tá saindo aí certinho para vocês. Eu preciso vir mais para cá, para não fugir aqui da onde eu tô mostrando. Tá? Então, aqui, retrocesso e retrocesso, que é essa parte aqui da cava. O que que eu vou fazer agora, gente? Aqui em cima, eu vou cortar no risco, tá? E aqui embaixo também no risco. Aqui eu vou picotar e aqui eu vou dar picote. Eu vou cortar com a minha tesoura de picotar, tá, gente? Então, quem não tiver a tesoura de picotar, corta com a tesoura normal e depois vem aqui nos cantinhos e dá um picô, tá? Como a minha é de picotar, ela já não precisa isso, porque ela mesma já vai fazendo esse trabalho, ó, tá? Então, não tendo aí a tesoura de picotar, você pode fazer um picote aí com um picôzinho, né, que a gente chama, com a sua tesourinha, você vem com a tesourinha aí, ó. E vem dando aqueles famosos picôzinho, tá? Ó, pra abrir essa cavinha e ela ficar bem assentadinha, tá bom? Vamos cortar o outro lado também. Aqui, gente, eu vou cortar deixando uma margem maior, porque depois eu quero passar a tesoura de picotar também. E eu preciso deixar margem de costura, tá? Aqui nas laterais. Aqui eu cortei um pouquinho a mais, vou tirar um pouquinho daqui também. Ó. Agora eu vou cortar aqui no risco. Eu já vou passar o elástico, vou fazer as bainhas e já vou passar o elástico nas perninhas, tá, gente? Porque depois vai ficar facilitado pra gente, é só emendar a perninha. Se você não quiser, pode dobrar e passar depois. Eu prefiro passar agora. O que que eu vou fazer? Nas perninhas, eu vou dobrar pra fazer uma bainha, ó. Pra mim passar o elástico, tá, gente? Na bainha aqui, ó. Então, eu vou fazer uma bainha em cada uma das perninhas aí, tá bom?
É só a quantia para passar o elástico mesmo, tá, gente? Uma perninha e agora eu vou pra outra perninha. Gente, eu tô costurando com a linha branca porque a minha linha goiaba não iria dar pra fazer tudo, tá? Então, eu tô passando aqui a linha branca mesmo. Mas aí, vocês procurem fazer com uma linhazinha que seja da cor aí do tecido que vocês forem usar. Aqui eu já tenho o elástico para passar na perninha. Eu venho aqui com... Eu tô com um alfinetezinho aqui, né, gente? Eu venho aqui, ó, bem na beiradinha aqui, tá, gente? Eu já passo uma costurinha de segurança, tá? Ó. Vou segurar o meu elástico aqui. Porque eu vou puxar, né? Ó. Você vai ver o tanto que você precisa aí pra passar a perninha e o pezinho. Tá, eu vou deixar, vou afrouxar mais um pouquinho. Aí, ó. E vou passar a costurinha de segurança no outro ladinho também. Agora, eu vou fazer a mesma coisinha com o outro lado. Costurinha de segurança. Vocês podem colocar aqui para saber mais ou menos o tanto, vocês podem unir aqui as perninhas, tá? Aí vocês conseguem ter mais ou menos uma noção aqui, ó, de quanto elástico que tá. Esse aqui parece que tá mais puxadinho, deixa eu dar uma largadinha, ó. Tá? Para eles terem mais ou menos a mesma tensão aí. Vou aqui.
Dá uma costuradinha, opa, escorregou. Pronto. Agora aqui eu coloco as costuras do meio e venho aqui, passo uma costurinha aqui no meio, tá, gente? Aquele fechar entre pernas, tá? Ó. Puxa bem, tá, gente? Aqui eu já passo com a minha tesourinha de picotar. Pra dar o meu acabamentozinho. E agora, gente, eu vou vir aqui em cima e vou fazer a mesma coisa, tá? Vou dobrar, vou deixar um espaçozinho aberto pra passar o elástico. E vou colocar um elásticozinho aqui em cima, na partezinha de cima da calcinha. Deixa eu só dar uma conferida aqui, ver se a minha lançadeira tá bem encaixada, que ela deu um barulho. E eu quero ter certeza que tá bem encaixadinha, né? Pra não cair aí na hora que a gente tá costurando. Vou sair daqui. Retrocesso no comecinho, né? Porque depois a gente vai deixar uma parte aberta, então a gente precisa daquele retrocesso ali. Ó. Dobrar pra fazer a bainha. Agora a gente vem e passa o elástico aqui na calcinha e a nossa calcinha tá pronta. Pronto, achei aqui. Ó. Você tem que ver o tanto que mais ou menos vai dar pra barriguinha dela, tá, gente?
Vem aqui, eu vou passar uma costurinha unindo os dois elásticos, as duas pontas, né? Se você quiser costurar na mão ou dar um nozinho ali também pode. Venho aqui na máquina e vou fechar aquele pontinho ali, aquele pedacinho que eu deixei aberto, para fazer o acabamento final. Minha máquina pegou aqui. A calcinha tá pronta. Divide aí o elástico bem certinho, ó. Tá, gente? É mais uma calcinha, ela não é bem uma calçola, tá? Depois a gente vai costurar o pomponzinho aqui atrás da calcinha dela, tá? Agora eu vou fazer o vestido. Deixa eu só abrir um pouco essa janela, gente. Aproveitar que os cachorrinhos pararam de latir. Abrir um pouco a janela aqui, senão eu vou morrer aqui dentro com essas duas luzes ligadas em cima de mim. Esse aqui ainda não arrumei meu ar-condicionado. Bom, gente, a faixa. A faixinha dela vai estar aí 90. Uma tirinha de 90 por 7, eu acho que, se eu não me engano, é isso. Então, eu vou tirar aqui da minha, que a minha tá com um pouquinho mais. Vou cortar aqui os 90 centímetros, tá? E o que que eu vou fazer, gente? Eu vou vir aqui e vou unir. Eu vou unir, ó, vou virar aqui, direito com direito. Eu vou deixar um pouquinho aqui, uma pontinha, tá, gente? Essa minha pontinha aqui vai ter uns 2 centímetros, tá? Uns 2 centímetros a 2,5 centímetros. Vocês começam a unir, tá? Vão passando uma costura aí de união. No outro lado, tá, gente? Na outra ponta, vocês também vão deixar um tanto aí sem costurar, tá? Ó. Tanto em cima, tá, gente? Quanto embaixo aqui. Uma ponta e na outra ficou uma sobrinha sem costurar, tá? Agora eu vou desvirar a minha pecinha. Quem aí tiver um enchedor de boneca aí, pode desvirar aí com enchedor de boneca. Tem que segurar ali, senão não vai. Apesar dela ser larga, ela é longa, então... Ó, não tá pegando. Deixa eu pegar aqui, vamos ver se vai aqui. Lá não foi. Pronto. Vou ver se eu consigo fazer assim. Não consegui. Ver se eu consigo aqui. Algo que seja mais pontiagudo.
giramos. Agora, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai costurar para unir as duas partes, tá? A gente coloca aqui, ó, direito com direito. E a gente vai costurar aqui unindo essas duas partes, tá bom? Ó. Tem que costurar um pouquinho, parar, puxar, costurar, parar, puxar. Deixa eu arrumar aqui. Ó, coloquei ali o direito com o direito e fui puxando até unir as duas pontas aqui, tá? O que que a gente faz agora? A gente empurra pra dentro. Ó. E aqui ficou abertinho, certinho, pra gente passar o elástico, tá? Então, a gente vai começar a passar o elástico daqui. Como aqui é bem largo, eu vou pegar um passador aqui de elástico. E agora não tem segredo, né, gente? É só ir passando o elástico, tá? Na tiara. Aqui agora você vai puxando, tá? Ó, pra ver o tanto que você quer. Não pode ficar muito apertado e também nem muito frouxo, pra não cair da cabecinha dela, tá? Ó. É como se fosse aquela xuxinha, tá, gente? Que a gente tá acostumado a ver e a usar. Então, vou passar aqui e vou segurar a emenda delas. Deixa eu cortar aqui com a tesoura grande. Ó. Coloca pra dentro. E aqui você faz um acabamentozinho aqui, dá um pontinho com a linha, tá, gente? Deixa eu ver se eu tenho alguma linha com um pouquinho. Só pra gente fazer um acabamentozinho aqui. Tô fazendo isso aqui só pra segurar, pra não abrir, tá, meninas? Não é o acabamento adequado, só pra não abrir mesmo. A fitinha, gente, a gente vai pegar aqui, ó, um quadradinho, tá? Tá medida ali pra vocês, o retângulo. Vamos dobrar o meio aqui.
pode cortar dois ou pode cortar um. Vamos deixar aqui no meio para desvirar, tá? Você pode deixar aqui uma aberturinha aqui para desvirar, ó. Tá? E vamos costurar aqui os 4 lados. Deixa eu colocar minha linha aqui na canelinha. Isso. Bora lá. Retrocesso no início, retrocesso no final. Se você quiser ela redondinha, você também pode fazer aí, tá, gente? Aí vai ficar do gosto de vocês. A minha eu fiz com essa medida. Na ponta, a gente sempre tira a ponta, né? Quando ela é quadradinha. Ó, pra não ficar aquela ponta muito feia. Aí a gente vai abrir aqui, vai desvirar a nossa pecinha. Vai pegar... Gente, isso aqui eu tô fazendo. Como eu tô fazendo colorido, eu vou colocar, tá? A tirinha de outra cor, tá? Vou colocar uma tirinha aqui pra combinar com o vestido, tá? Então, eu tiro uma tirinha aqui na largura que eu quero, ó. Pequenininha, tá? Por quê? Porque a gente vai franzir aqui. E depois a gente vai colocar aqui a tirinha, tá? Ó. E vai costurar no lacinho, tá bom? Então, deixa eu pegar uma linhazinha aqui. Aqui é um trabalho franzidinho, tá, gente? Então, aí, ó. O que vocês vão fazer, ó? Vão franzir aqui. Aí, eu já passo a minha agulha aqui, ó, tudo junto. Tá? Ó. Pra segurar o franzidinho que eu dei aqui com a mão. É como se fosse uma sanfoninha, tá? Vamos fazer ali, um sanfonadinho. Venho aqui, baixo. Eu arremato e já deixo a minha linha com agulha aqui. Por quê? Porque eu vou vir colocar tirinha ainda, né? Ó. Aí você decide se você quer mais estreita, mais grossa, tá? Ó. A gente vem, coloca aqui. E faz a nossa costura aqui embaixo.
tá pronto o lacinho pra gente colocar aqui na tiarinha, tá? Aí você pode costurar, você pode colar também, tá? Ó. Achar um lugar aqui da tiarinha. Eu já vou aproveitar que eu tô com a mão na massa, com a mão na agulha e vou costurar isso aqui, tá, gente? Deixa eu ver, eu nem sei, gente, onde é que... Fica tão fechadinho que a gente não consegue nem achar aqui a emenda. Ó. Aqui. Vou costurar aqui. Gente, acho que a próxima que eu for fazer assim, vou colocar um fundo musical. Só porque de vez em quando passam uns anjos por aí e a Nice acaba esquecendo de conversar com vocês, né? Ó. Então, aqui tá a nossa tiarinha, tá, gente? Acho que eu peguei ele de baixo junto. Tiarinha dela que vai ser coloridinha. Gente, aqui é a parte do peitinho, tá? 2 vezes tricoline. Eu aqui vou usar o estampado, então eu coloquei aqui, ó. Frente com frente, tá, gente? Aqui do tecido, direito com direito. E vou fazer 2 vezes. Por quê, gente? Porque ele é duplo. Então, eu vou riscar, tá? Já risquei o meu aqui. Aí, o que que pede? O que que a gente vai fazer? Aqui, gente, ó. A gente vai passar as costuras para poder fazer ele duplo. Aqui é o peito, parte da frente, tá? Aqui em cima é a parte de trás. Tanto é que ela é um pouco maior, porque depois a gente vai colocar aqui o botãozinho. O meu eu vou colocar de pressão, tá? Mas o que que acontece? Eu não tô mandando de pressão no kit, porque nem todas têm a máquina de colocar pressão, né? Então, eu vou mandar o botãozinho mesmo comum, que assim vocês podem pregar, costurar na roupinha de vocês. Feito isso, o que que vocês vão fazer? Vocês vão dar um retrocesso aqui, vão vir costurando aqui, ó. Eu não sei se tá dando pra ver bem, tá? Ó. Vão vir costurando aqui, tá? Aqui, ó. E vou pra lá, tá? Até aqui. Então, retrocesso, costura toda a parte do pescoço, venho até a outra ponta, retrocesso, acabou. Essa parte aqui não costura. Aqui as 2 manguinhas, tá, gente? Ó. Então, eu dou um retrocesso aqui, costuro toda a parte da manguinha, retrocesso aqui. Vou lá na outra manguinha e vou fazer a mesma coisa. Retrocesso, costuro, retrocesso. Tá bom? Vou pegar a minha tesoura de picotar e vou cortar aqui onde eu já costurei, tá, gente? Aqui eu já costurei, então, eu já vou cortar com a minha tesoura de picotar. Eu não vou cortar com a tesoura de picotar aonde eu ainda não costurei, porque eu preciso deixar a minha margem de costura. Então, ali eu vou cortar com a minha tesoura reta
deixando a minha margem de costura. Ó. E como eu disse, a minha tesoura é de picotar, tá, gente? Então, ela mesmo trabalha o picote. Se não tivesse, vocês teriam que pegar uma tesourinha e vir picoteando toda essa área aqui, toda, tá? Toda a volta aqui com a tesourinha, dando picotezinho. Tanto aqui, quanto nas mangas. Por quê? Pra ficar um trabalhinho bem assentadinho, bem feitinho, tá? Ó. Aqui, vocês estão vendo que eu não costurei, então, eu vou cortar, ó, com a reta, tá bom? Aonde eu não costurei, eu vou cortar com a reta e vou deixar margem pra mim costurar depois. Ó. Agora sim, eu vou ver as margens que estão certinha, tá? Ó. Como eu tava ali, eu só estava cortando ao olho só pra soltar, agora eu vou deixar aqui, ó, pode ser uma meia margenzinha aqui, tá? Meio centímetro aqui, um pouquinho mais pra minha costura. Pra que depois todas elas fiquem iguais na hora que eu for fechar. Ó. Até aqui embaixo eu também vou deixar uma margenzinha de meio centímetro, porque se der algum probleminha na costura, a gente sempre tem aquela margem de erro ali, tá? Pra acertar depois a costura. Ó. Aqui também, a parte de baixo, da parte de trás, um meio centímetro. Opa, bateu um ventinho aqui, deu uma melhoradinha. A parte de baixo da parte de trás. Pronto. Gente, parte da frente é essa. O que que eu vou fazer? Agora eu tenho que desvirar a minha peça pra poder costurar ela. Então, eu vou ter que abrir aqui, ó. E eu vou ter que trazer essa parte todinha aqui por dentro, tá? Ó, onde tá o meu dedo, por aqui, tá? Eu tenho que empurrar isso por aqui. Então, eu vou ter que abrir, dar um trabalhinho, dá. É muito facinho? Não, aqui é bem estreitinho. Então, a gente tem que ir puxando a roupinha lá de dentro. O que a gente tem que passar por aqui é muito grosso. Ó. Vou pegar aqui o outro que não tem ponta. Tentar dar uma ajudadinha. Ó. Aqui é bom, tá, gente? Se vocês tivessem aqui um ferrinho para passar, assentar bem a costura, tá? Ó. Uma parte eu já desvirei, agora aqui, vou pegar
essa outra parte ali, e vou puxar pra desvirar também. Prontinho, desvirado. Gente, depois, se vocês passar, vocês não precisam pespontar. Se vocês quiserem pespontar, tá? Dá pra vocês pespontarem certinho depois. Primeiro, a gente vai unir as partes que a gente precisa, tá? Ó, tá desviradinho. Agora, eu vou pegar essa parte de cima, vou trazer aqui pra fechar minha manga. Então, eu vou colocar aqui costura com costura, ó. E vou unir aqui as partes. Aqui que eu digo que dá, às vezes, uma diferença, ó. Porque, às vezes, no cortar a sobra, ó, um lado fica um pouquinho maior do que o outro. Isso aqui a gente tira depois. Então, o que a gente tem que cuidar é aqui, ó, no costura, tá? Costura com costura. O resto a gente tira na tesoura depois. Deixa eu colocar bem aqui, que não está bem na costura. Tentar chegar o máximo possível na costura, né? Para que fique uma coisa bem acabadinha. Já fechei a minha manguinha, ó, a lateral. Pode ver que aqui, ó, ficou desencontrado, tá, gente? Essa parte desencontrada aqui, a gente tira depois toda na tesoura. Tá, primeira manguinha, vamos pra segunda manguinha. Vamos trazer lá de cima pra colocar aqui embaixo, tá? Eu agora vou unir aqui, mas eu não vou alfinetar, tá, gente? Tô só aqui trabalhando o olhômetro mesmo. A minha linha arrebentou. Aqui o outro bracinho, tá? Então, vai ficar assim, ó, o peitinho do nosso vestido. Ó. Agora, você pode aí medir pra ver o que tá certo, o que não tá. Você pode cortar aí as diferenças com a tesoura, tá? Ó, esse aqui tá certo. Ó, esse aqui tá certinho. Acho que deu só uma pegadinha aqui mesmo, então a gente vem com a tesoura aqui. Tá? Dá uma acertadinha. Opa! Deu uma falhada aí que... O peitinho já tá pronto. Agora a saia, gente.
saia a gente vai pegar um tecido de 90 por 28, tá? Aqui em cima eu passei uma costura, tá? No ponto 4 da máquina, que é pra gente depois franzir, tá? Ó. Então, a gente vai franzir. Então, eu passei o ponto 4 da máquina, tá? Vou deixar assim pra não franzir muito. Aqui embaixo eu vou passar uma renda. Eu não quis passar aquela outra renda que eu tenho, porque ela é branca e ela vai chamar muito a atenção nesse tecido. Então, aqui nessa outra, não é essa aqui, é outra mais fininha. Eu vou passar uma rendinha de algodão, tá? Porque o peitinho é bege e ela vai acabar deixando o trabalho mais delicado, tá? Então, eu não vou passar aquela branquinha que eu coloquei no jeans. Então, eu venho aqui, vejo qual é o ladinho da minha rendinha. Esse é o lado avesso. Então, nós temos que começar, deixa eu ver aqui. Não, eu vou ter que medir aqui, gente. Acho que a minha... Vou medir 1 metro aqui, vou cortar pra achar o ponto dela, porque ela tá do avesso. Ó. Aqui eu já vou cortar 2 vezes, porque é 2, né? Os pedaços aqui de 1 metro. Vou ocupar só um aqui agora. Coloco o direito da rendinha com o direito do tecido e vou passar uma costurinha aqui, tá? Pra unir os dois. Depois, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar pra gente, pode mandar lá pra Anne, tá? Ou pro nosso grupo mesmo de WhatsApp, nosso grupo de Telegram, tá? Que a gente responde pra vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, tá? Com a confecção da Anabela. Passei a costura, vou vir aqui e vou rebater, tá, gente? É você que sabe, se quer deixar mais compridinho, aparecendo um detalhezinho da renda. Como essa renda aqui, ela é um pouco maior do que a outra, tá? Do que aquela rendinha, aquele bordadinho inglês ali. Quando é ponto de rebate, gente, eu gosto sempre de deixar um pouquinho, o ponto um pouquinho mais largo, para ele não ficar um ponto muito estreito, tá? Ou dá para passar também um zigue-zague, tá? Se a máquina de vocês aí tiver o zigue-zague, se vocês estiverem com uma máquina doméstica que tenha o zigue-zague.
Agora eu vou contar mais ou menos daqui uns 8,5 cm, tá? 8 centímetros. Ó. Vou pegar minha réplicazinha aqui. Vou colocar um risquinho aqui no 8 centímetros, tá, gente? Porque ele vai ficar 8, não, ele vai ficar menos, porque 2 ele vai comer. Então, ele vai ficar em média de 5 centímetros. Aqui ele vai tirar o quê? Deixa eu ver. Ó. Ele tirou mais ou menos 3 centímetros, tá? Então, ele vai ficar com menos. Aqui ele vai ficar com 5 centímetros. Então, aqui, ó. Vocês peguem dessa ponta aqui de baixo e contem em média 8 centímetros, tá? Para a primeira marquinha aqui, ó. O que vai nessa marquinha? A gente vai colocar aqui, vamos marcar 3 centímetros, tá? Vou marcar 3 centímetros aqui agora para baixo. É pra gente poder se basear aqui aonde dobrar, tá? Aqui no meio, ó. A gente vai encostar aqui, ó, tá? Que é pra gente poder fazer a prega aqui. Ó. Então, a gente já sabe que do final até aqui são 5 centímetros. O que você pode fazer para ir trabalhando aí em linha reta, para ir costurando a sua reguinha, é ir medindo aqui, ó. Tá? Ó. Aí, pra você ter uma noção de linha reta, tá? Tem que tomar cuidado que a linha de baixo não tá bem reta. Aqui eu vou subir 3 centímetros, vou contar 3 centímetros, ou vou subir 3 ou vou contar 8, tá? Ó. 8. Por quê? Porque aqui tem que acabar, né? Ó. E aqui no meio. Que é pra depois elas se encontrarem, tá, gente? As rendinhas aí vão se encontrar. Então, bora lá costurar nossa renda em cima dessa marquinha aqui. Deixa eu ver, essa aqui vem aqui. Não, é a na do meio, tá, gente? Eu risquei errado aqui. Não é nessa de baixo. É aqui nessa aqui, ó, do meio. Olha, isso contou errado aqui. Desculpa aí, meninas. Na realidade, vocês vão ter que cortar aqui 6,5, tá? Porque é nessa aqui que a gente costura a rendinha. Depois a de baixo vai ficar só pra dobrar. Então, vamos ter que colocar 6,5 aí, pessoal. Ó. 6,5. 6,5, 6,5. Só pra gente ter um parâmetro aí pra poder... Ó. Pra nossa rendinha ficar mais ou menos em linha reta. Quem consegue colocar tudo em linha reta aí, ótimo. Eu não consigo, tá? Então, daqui, aqui é 6,5. Pra colocar a rendinha, ó. A gente vai colocando a rendinha aqui e vai seguindo a linha que a gente riscou, de 6,5, tá? Ignorem a de 5, por favor, meninas. Ó. Gente, eu tô colocando, ó, bem abaixo do risquinho, tá? Ó. Eu uso o risquinho pra ser o meu
meu cursor ali, tá? Tá costurando, tá? Pronto. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Aqui no meio, ela ficou bem no meio de duas marquinhas, tá? Ó. A primeira aqui com 5, aqui em cima com 6,5 e aqui em cima com 8, tá? Então, vocês vão pegar essa de 8 e vão tentar encontrar lá de 5, ó. Só que daí vai ficar, como eu disse, porque a outra rendinha, ela era um tamanho diferente, tá? Ó. Eu vou colocar aqui, já vai sumir aqui um pedacinho do enfeite da minha rendinha, tá bom? Porque ela é mais larga, o trabalho dela é diferente, tá? Então, eu fiz com aquelas medidas que estavam lá. Mas, em suma, em resumo, né? É esse trabalho aqui que vocês vão fazer. Independente de qual rendinha vocês vão colocar, vocês vão fazer um trabalho assim de sobreposição. Ó. Nós já temos a segunda dobra do nosso vestidinho aqui, tá, gente, ó? Tá? E fica assim do outro lado, tá? Não aparece. Agora, o que que a gente vai fazer? Você pode vir aqui e fazer mais uma dobrinha aqui, ó, mais uma pencezinha, tá? Só que sem renda. Você vai costurar aqui, pode dar a mesma metragem ali que você deu, de 5, tá? Aqui, ó, conta 5, pode pegar ali a trena, marcar, tá? 5, dobra, ou pode fazer mais embaixo também, tá? Ó. 5. Aqui dá até pra fazer ela com menos, será que com 2 deve dar? Deixa eu ver aqui onde é que dá 8.
Vou vir aqui na outra ponta e vou fazer a mesma marcação, que é pra gente sempre terminar junto, né? Eu aqui usei a mesma marcação de baixo, tá, gente? 8, aí marquei com 5, 6,5 e 8, tá? Aí você vai vir e vai dobrando e vai passando a costurinha. Se você quiser passar aqui e medir a costura do meio para ela tentar ficar assim retinha, para você ir tendo uma noção da onde você tem que costurar, também pode, tá, gente? Porque senão você pode chegar lá do outro lado com a costura meia torta, meio. Isso aqui. Vou colocar aqui, porque eu tenho que acabar mais ou menos aqui, ó. Pra ajudar aqui a resolver a minha dobra aqui. Vou dobrar demais. É porque essa parte aqui eu dei aquela franzida e fica repuxando o tecido, né? Deixa eu tentar soltar aqui um pouquinho. Prontinho, amores, fechou. Agora, o que que eu faço aqui? Eu vou fazer uma bainha, tá? Aqui, ó, nas duas laterais, a gente vai fazer uma bainha. Pra fazer o acabamentinho do vestido, porque ele é abertinho. A gente dobra, faz uma bainha. Cuidado aqui, né? E devagar aqui, aonde tem essas costuras duplas ali já. Ó, porque fica grosso, pode quebrar a agulha e até a agulha pode entrar aqui na dobrinha também, como a minha entrou ali, tá? Eu não vou até aqui em cima porque eu ainda não terminei de franzir. O meu franzido eu comecei muito em cima. É bom vocês deixarem, gente, 2 centímetros de cada lado, tá? Pra daí iniciar a costura do franzimento. Tá? Então, assim, na hora que for franzir, passar a costura do franzido, 2 centímetros de distância no início e 2 no final, porque depois a gente vai precisar para fazer a costura aqui, ó, tá? Minha máquina tá enroscando. Alguma coisa que tá descompensada nela.
tirar um excesso que ficou aqui. Agora a gente vai franzir. Vai franzir até caber ali na nossa... Esse... A nossa bonequinha, né? A roupinha. Vou pegar o outro lado também. Gente, olha só, o nosso peitinho aqui, tá? Isso seria para qualquer pecinha, qualquer bonequinha que você vai fazer, tá? Ó. Você vai ver aqui quanto tem o peitinho e as costas, tá? 41 centímetros. Então, é isso que você vai ter que franzir, 41 centímetros. De um lado, você vai deixar um ladinho das costas, ele vai transpassar, tá? Então, um vai ficar assim, o outro vai ser transpassadinho. Aqui. Então, você pode deixar aqui 1 centímetro desse que vai transpassar, para não ficar muito, tá? É muita coisa. Então, você deixa 1 centímetro aqui e começa a colocar desse 1 centímetro pra cá, tá? Então, escolhe aí o lado que vai sobrepor aqui as costas, ó. Meu botão vai ficar nesse, então, eu vou começar a costurar depois de 1 centímetro aqui. Então, ao invés de 41, ele vai ter 40 centímetros, tá, gente? Ó, marca aí 1 centímetro, tá? Ele vai sair, eu vou sair com a minha costura daqui pra cá. Então, esse franzido meu aqui, ele vai ter que ter 40 centímetros, tá, gente? De ponta a ponta. Bem longe. Ele já tá com bem menos. Gente, a gente pensa que a roupinha é pequenininha, mas daí quando a gente vai medir a circunferência, falta um pouquinho só para abrir. Tô achando isso aqui tão grande.
Deixa eu colocar aqui. Gente, eu vou tirar, vou fazer igual aquele, vou tirar a prova dos 10 pra ver se é isso mesmo, porque eu tô achando o meu olhômetro, ó, e realmente tá. Eu não sei por que que ali deu 40, eu vou até medir de novo pra ver se é 40 mesmo, porque eu achei que é demais. Melhor eu ir medindo no próprio vestidinho. Daí eu não corro risco, né? Tá aqui. 1 centímetros. Então, a gente vai sair daqui. Vamos ver se vai dar certinho. Agora faltou um monte. Vai entender isso. Uma hora nesse puxa demais, outra hora nesse puxa de menos. Soltar mais um pouquinho. Tem. Mais ou menos isso aqui, tá, gente? Eu vou amarrar um lado desse, pra ele não soltar mais. Gente, você vai escolher um lado aqui, tá? Pra você começar a costurar. Eu vou escolher o que eu marquei aqui, ó, com xizinho, tá? Aqui, ó. Pra mim começar a costurar. Eu vou costurar só numa abinha, tá, gente? Só uma abinha. A outra vai ficar pra depois a gente dobrar e fazer acabamento. Então, é só um lado. Agora, a gente precisa ir ajeitando aqui, né? O franzino. Ajeitando direitinho.
O outro lado, a gente vai levar até o final, tá bom? Então, é um lado ali, outro lado vai até o finalzinho. Peraí que dobrou aqui o caminho. Pronto, tá costurado. Só uma partezinha, porque a outra depois a gente vai fazer como acabamento, tá, gente? O que você pode fazer? Ó, eu deixei essa parte de dentro, tá? E a gente vai passar o quê? A gente pode passar uma costura máquina aqui e depois aqui por fora a gente passar uma fita, ou a parte que é a parte de dentro, você pode trabalhar tudo aqui com pontinho invisível, tá? Ó, vai dobrando aqui pra dentro e vai fazendo acabamento com pontinho invisível, tá bom? Eu vou colocar uns alfinetezinhos aqui pra não demorar muito. Tá? A nossa live, aqui a nossa live, não a nossa aulinha, ó. Pode passar uma costura à máquina, tá? Você pode fazer pontinho à mão aqui, sem problema nenhum. Isso vai ficar a critério de vocês também, tá? Se passar pontinho a máquina aqui, depois no outro lado, vocês podem colocar uma fita aqui por cima, tá? Ó, mas esse aqui é o vestidinho dela, tá? Que eu já vou colocar nela, que ele já está pronto. Eu troquei a orelhinha, coloquei uma olheirinha mais em pé, porque estou pensando em fazer aqui para vocês um menino. Então, a gente vou colocar aí para vocês fazerem a votação do que vocês querem. Se vocês querem um projetinho, o projetinho gratuito seja uma pecinha pequenininha, tá, gente? Não é um projeto elaborado, é uma peça mais simples aí, tipo um porta-bombom, algo assim, ou uma mini cestinha, alguma coisa assim. Ou se vocês querem que a gente faça, ó. Estão vendo aqui, gente, ó? Vou deixar bem aqui pra vocês verem, ó. Essa aqui foi a parte que sobrou, ó. Que vocês começaram 1 centímetro depois, tá bom? Ó. Aí, vocês têm que fazer o acabamentozinho todo à mão ali, tá? Se vocês forem fazer com costura máquina, vocês já vão dobrar pra dentro, vão passar no ferro, é melhor passar ferro, tá? E já saem com a costura, a máquina daqui, vai rebatendo a costura aqui, ó. Tá? Desde a pontinha aqui, ó. Porque essa aqui é a parte que vai transpassar. Deixa eu colocar bem certinho aqui meu alfinetezinho. Vai transpassar aqui, tá? Ó. Pra colocar o botãozinho aqui, tá bom? Aqui falta só o botãozinho, que pode ser um botãozinho de colchete, ou o botãozinho que eu vou mandar pra vocês, mas para as meninas que não compraram o kit, tá? Ó. Aqui é a calcinha dela, a gente vai deixar ela toda vestida, tá?
Gente, eu achei esse vestido lindo, the best. O que vocês acharam aí? Depois vocês me contam, porque depois vai ter comentário. Então, depois eu vou conseguir ler, tá? O que vocês acharam aí na roupinha dela? Eu achei lindo essa cor. Sou suspeita pra falar, né? Mas eu gosto desse tom goiaba, ó. Tá, gente? Por isso que eu fiz assim curtinho, que é pra não ficar estilo calçola. É pra ficar assim mais estilo calcinha mesmo, tá? Mais curtinha. O rabicozinho. Você vem e vai costurar aqui, ó. Tá? Ó. Aí você vai costurar o seu rabicozinho na calcinha aí, com os pontinhos, tá, gente? Ou se você quiser colar também, você pode colar. Gente, eu tô fazendo aqui assim só pra segurar por enquanto pra vocês verem, tá? Mas vocês vão costurando aí depois certinho. Só pra vocês terem uma noção. E aqui vocês costuram na calcinha ou podem passar a cola aí também. Ó, o pomponzinho dela fica bem aqui nessa elevação aqui, ó. Tá? Que é pra ficar bem certinho. E o vestidinho, claro, ele bem fechadinho. A calcinha dela vai ficar aqui. Ela fica assim, com a calcinha, tá? Gente, eu vou colocar aqui um alfinete aqui também. Pra segurar aqui essa parte. Ó. Fica o rabicozinho dela pra fora do vestidinho. Aqui está ela. Depois eu vou subir ela aí pra vocês. Não vou aparecer porque eu estou o quê? Descabelada. Jogada aos seus pés, tá? Mas eu vou colocar ela em pezinho pra mostrar aí pra vocês. Uma foto aí pra vocês. Deixa eu colocar aqui um lacinho nela. Ó. Então, se vocês quiserem fazer ali igual a minha que eu fiz, essa orelha, ela é bem dobrada aqui embaixo, ó. Deixa eu subir aqui pra poder mostrar pra vocês, tá? Ó, essa orelhinha aqui, ela é bem dobradinha. Essa aqui nem tanto. Tá passando a bagunça toda da minha ceia. Tá bom, meus amores? Olha só. Aqui, então... Deixa eu afastar ela um pouquinho, que eu acho que aqui vocês conseguem ver melhor. Tá? Essa aqui é a nossa baby. Ó, que linda que ela ficou. Mais pra cá, nesse. Mais pra trás, nesse. Tô acompanhando lá no outro celular. Vê que também fica muito lindo, tá, gente? Qualquer outro tom de vestido aí que vocês fizerem. Vou aqui, que agora eu vou conseguir acompanhar vocês, ó. Então, assim, ó, se vocês não tiverem aí... Gente, só um minutinho que eu vou soltar aqui o celular, tá? Ó, pra mim poder filmar ela bem certinho pra vocês. Ó. Então, com qualquer outro tecido que vocês fizerem aí, também vai ficar muito bonitinha a coelhinha de vocês, tá bom? Beijo enorme, não se esqueçam de fazer as coelhinhas, Anabela, e nos marcar. Beijo!